Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro fraternal semanal. Se vocês puderem dar um retorno aí, se o som tá bom, se a imagem tá razoável, por favor. Agradeço a ajuda aí porque eu trabalho sem retorno aqui, né, de som. Então, se vocês puderem. Boa noite, Dalva. São 2 minutinhos aí para as 8 horas. Daqui a pouquinho nós iniciaremos aí com a nossa oração. Boa noite, Lisete. Obrigado, Dalva, pelo retorno aí. Ótimo, que tudo esteja funcionando bem. Não sei se você estiver aí com a família, Dalva, abraço a todos aí, ao Paulo, a Vera. Acabei de citar. Boa noite a eles aí. Saudade de vocês. Mais um pouquinho nós já iniciaremos. É isso aí, é bem lembrado, Edson. Aqueles que quiserem deixar aí a sua água para fluidificar durante nossas reflexões da noite, né? Ao final nós fazemos as nossas vibrações também, então aproveitem aí, mesmo depois da prece que eu vou fazer agora, vocês podem rapidinho na cozinha pegar água e deixar aí para fluidificar, tá bom? Então são 8 horas, nós vamos iniciar então com a nossa oração. Convido vocês então a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e como sempre, primeiro sermos gratos por estarmos mais um dia encarnados na Terra, pois sempre é mais um dia de oportunidades, de aprendizados. Sejamos gratos por mais essa oportunidade que o Pai Celestial, que o Mestre Jesus e a espiritualidade nos dá de nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para que possamos todos juntos, num só pensamento, numa só vibração, estudar mais um pouquinho da doutrina, refletir sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos, de forma a nos engrandecer e, mais do que tudo, de forma que possamos, aos poucos, porque sabemos que ainda temos muitas dificuldades, mas aos poucos, para que possamos praticar todos os ensinamentos de Jesus com o nosso próximo, nos comportando em conformidade com a lei que ele nos veio trazer. E assim, com a permissão de Deus e do Pai Celestial, de Deus e de Jesus, abrimos o nosso encontro da noite. Que assim seja. Bem, se alguém estiver chegando depois da prece, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder estar aqui refletindo, tentando transmitir algo que nós aprendemos, que nós estudamos, e que possamos todos aproveitar, então, a exposição da noite. Bem, o tema hoje é os diferentes estados da alma na erraticidade, é o item 2 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então eu gosto sempre de iniciar com a introdução que Kardec coloca em cada um dos capítulos, e nesse caso a introdução é uma passagem de Jesus registrada por João, capítulo 14, versículo 1 a 13. Então Jesus disse assim:
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Bem, essa passagem, Jesus falava ao povo, talvez, e é por isso que o evangelho é muito atual ainda para nós, afinal estamos todos em processo evolutivo, o planeta num processo evolutivo, então, da mesma forma serve para nós, mas já falava ao povo que o procurava, que o seguia. Quem era esse povo, né? Geralmente eram as pessoas menos favorecidas, as pessoas que tinham maiores sofrimentos, os doentes, os pobres, né? Aqueles que passavam fome. Então, Jesus já os consolava e nos consola hoje também, nos dizendo e dizendo ao povo que, olha, existem outras moradas na casa do meu pai, né? Deus criou outros lugares para que nós possamos viver. E esses outros lugares, com certeza, Jesus queria nos consolar dizendo, olha, a terra, esse local onde vocês sofrem, onde vocês vivem essas diversas dificuldades, existem outros lugares melhores, outros lugares onde vocês podem ser mais felizes. E, claro, Jesus não mencionou esse lugar, ele não falou o que era esse lugar, né? E pela frase, como Jesus fala, olha, eu irei e prepararei o lugar para então depois vir e buscá-los, para que vocês estejam comigo, muitos interpretaram que Jesus falava aí então do reino dos céus. Mas hoje o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que, diferente do que pensávamos, o estabelecimento do reino dos céus não é algo que virá de fora para dentro, né? Não é uma força maior que vai transformar até a Terra, em algum momento, em sua jornada, no reino dos céus. Mas sim, o reino dos céus é algo que vem de nós para fora, ou seja, cada um de nós vamos desenvolver o reino dos céus, aqueles comportamentos e a lei que ele veio nos trazer, as leis de Deus, e assim cada um de nós vai colaborando para que o mundo seja melhor e ele se transforme um dia. E os espíritos superiores trazem nesse capítulo, que não é o foco do nosso estudo hoje, mas os espíritos trazem o conhecimento da pluralidade dos mundos, ou seja, que há diversos mundos habitados no universo, que nós, né, que achamos que a ciência, nós homens ainda orgulhosos e egoístas, achamos que nós fomos os selecionados do acaso para que só nós tivéssemos um planeta para poder viver nessa imensidão que é o universo, né? Seria um grande desperdício achar que isso é uma verdade. Bem, mas aí, entrando no tema da noite, diferentes estados da alma na erraticidade, primeiro esclarecer o termo erraticidade. O que o termo significa? A erraticidade é o período que compreende que o espírito estará quando ele deixar o corpo físico, né, quando ele desencarnar, é o período entre a desencarnação dele e a outra reencarnação. Então, a doutrina vem dizer que o espírito ele é errante quando ele está nesse período. E é bom deixar claro que essa classificação é dada somente para os espíritos que ainda necessitam da reencarnação. Pois o espírito puro, mesmo que ele encarne em missão, quando ele retornar, ele não retorna à erraticidade. Ele retorna, sim, aos mundos angelicais, aos mundos celestes ou divinos, provavelmente, ou ditosos, né, dependendo do grau do espírito, que é de onde ele saiu para vir, então, cumprir a sua missão na Terra. É isso que significa. Então, Kardec, eu não vou ler
o trecho todo, que não é muito extenso, mas eu gostaria de desenvolver apenas com uma parte do primeiro parágrafo que Kardec faz o comentário no item 2. Então Kardec diz: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Então, aqui é aquilo que eu falei que a espiritualidade veio nos informar, que existem diversos mundos materiais para que o espírito desencarnado cumpra, então, o seu processo evolutivo, encarnando, né, ou reencarnando nesses mundos. Mas aí ele coloca a seguinte observação: independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Então, lembrando, se erraticidade é quando nós desencarnarmos, enquanto estivermos aguardando a outra reencarnação, então Kardec vem nos dizer o seguinte, que há também diferentes lugares para que nós estejamos após a morte do corpo físico, quando desencarnarmos. Ou seja, nós não iremos todos para o mesmo lugar. E por que nós não iremos todos para o mesmo lugar? Porque a população mundial, cada espírito encarnado está num grau diferente de evolução moral e intelectual. Então, para cada grupo, né, de cada faixa evolutiva, existe um local adequado após a morte do corpo. E nós vamos tentar esclarecer e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. E por que é que nós precisamos desses locais, que depois nós vamos entender um pouquinho mais, que esses locais também não são permanentes, mas por que é que o espírito precisa desses diversos locais depois da morte? Kardec, na questão 224 do Livro dos Espíritos, fez a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade. O espírito, quando desencarna, ele reencarna imediatamente? E a resposta dos espíritos superiores foram: a maioria dos espíritos não reencarna de imediato, ou seja, existem exceções, existem casos, e aí vai da necessidade, e há casos raros até, talvez, imagino eu, né, a doutrina não especifica isso, porque não existe uma regra definida, estrita, existe uma grande variação, mas existem casos que o espírito reencarna imediatamente. Mas, em alguns casos, podem demorar milhares de séculos para reencarnar. Então, se a gente às vezes se preocupa que vai demorar 500 anos para reencarnar, vejam que ele fala milhares de séculos. E para a gente entender, mas por que pode demorar tanto assim para nós termos uma nova oportunidade de reencarnação? Bom, primeiro, existe uma fila. A partir do momento que nós desencarnamos, nós entramos numa fila. Como assim, Fábio, uma fila? A espiritualidade nos diz que para cada encarnado existem, em média, 4 desencarnados aguardando para retornar ao planeta. Por quê? Primeiro porque o planeta hoje já não comporta sustentar a vida física para a população mundial atual. Imagine multiplicar isso por 4 vezes. Não ia, ou por 5, né? Não ia ter capacidade. Então, tem uma fila. A gente entra numa fila e vamos aguardar a nova oportunidade. Depois, existe o livre-arbítrio. Ou seja, o espírito pode postergar a sua reencarnação por achar que não está preparado, por ter receio, muitas vezes, mesmo que ele escolha as provas, ou que seja para ele propostas provas e expiações para a próxima reencarnação, o espírito pode ter receio e pode querer postergar a sua reencarnação. Então, esse é um outro ponto que pode fazer com que o espírito demore. Tem espíritos que se comprazem em determinadas regiões e se sentem confortáveis em determinadas regiões no plano espiritual, e aí ele muitas vezes nem sabe que precisa reencarnar,
E às vezes até sabe, mas vai prolongar até onde der. Mas temos que lembrar que a reencarnação vai ser obrigatória. Não pense em você se você, então eu acho que eu vou escolher não reencarnar porque eu vou ficar lá para sempre. Não, não é. Em algum momento nós teremos que voltar à vida material, seja na Terra ou seja em outro planeta, porque é com o contato da matéria que nós vamos conseguir progredir e desenvolver os nossos potenciais de espíritos, né? Que fomos criados para sermos perfeitos. E há a necessidade de cada espírito, né? Tem espírito que precisa reencarnar mais rápido, tem espírito que vai precisar desencarnar mais, tem espírito que vai gastar mais tempo com aprendizado e preparo no mundo espiritual. Então isso vai divergir e muito. Bem, outro ponto, para deixar bem claro, né? Céu e inferno, então, não existem céu e inferno? Não. O céu e o inferno delimitados, né? Aquela região delimitada onde a alma, né? O espírito encarnado, quando desencarnar, o espírito vai ficar lá eternamente, ou contemplando a Deus numa ociosidade eterna, ou passando por sofrimento atrozes. Isso não existe. Primeiro porque não condiz com a imagem de Deus, com aquilo que a doutrina nos traz sobre Deus, né? Deus é um Pai infinitamente justo e bom, e Ele vai dar a oportunidade igual a todos. Então, seria totalmente contrário ao que é Deus, o verdadeiro Deus que nós conhecemos. Entretanto, o estado da alma de se sentir no céu ou se sentir no inferno, isso pode existir. Porque o espírito pode desencarnar, pode passar por sofrimentos atrozes, sejam em regiões inferiores do mundo espiritual, ou nem tão inferiores, e pode se sentir como se estivesse no inferno. Assim como a alma encarnada pode também se sentir num estado de inferno, principalmente se ele passa por sofrimentos grandes e não se resigna diante da lei de Deus, não encara aquilo com coragem, não entende que aquilo faz parte de um progresso, ou mesmo que ele não conheça o Espiritismo, que ele não entenda que existe um propósito maior de Deus para com ele, então ele pode se sentir no estado de inferno. Assim como se a pessoa, dentro da felicidade relativa na Terra, ela se sente feliz com aquilo que ela tem, com pouco que ela tem, ela pode se sentir também já encarnada no estado de céu. O que não significa que ela vai para uma região superior. E os espíritos angelicais, que já vivem nos mundos superiores, com certeza vivem num estado como se estivessem no céu, né? Mas não é o paraíso como nos foi passado pelas doutrinas as quais passamos aí pelos milênios enquanto encarnamos e que algumas pessoas ainda necessitam dessas doutrinas. Bem, então, se não existe céu, não existe inferno, existem então diversas locais para que os espíritos estejam, mas, né, por que é assim? A gente não muda. Quando a gente desencarna, a gente não deixa o corpo material, aquele que tem todas as necessidades, que tem os seus vícios. Bom, vamos tentar entender isso então. Kardec, pergunta 228, Livro dos Espíritos, pergunta: conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas, né? Paixões são os excessos, são os vícios, são aquelas coisas materiais que ainda nos comprazem, né? O excesso no poder, na posse, excessos, né, alimentares, drogas e álcool, isso tudo são paixões humanas. O Espírito da Verdade respondeu a Kardec: com um invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Os espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, que ainda é o nosso caso, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem, ou seja, ao contrário pertenceriam à ordem dos espíritos superiores. Ou seja, quando nós desencarnamos,
nós levamos conosco todos esses vícios, todas essas necessidades, todas essas paixões, todos esses excessos. Mas por que isso acontece? Porque entre o corpo e o espírito existe um corpo semimaterial, fluídico, que é chamado de perispírito, e que ele grava essas sensações que o corpo transmite para o espírito. Então, o espírito carrega isso com ele. Então, ele precisa de locais para que ele possa cuidar disso também, de eliminar essas questões no plano espiritual. Na pergunta 229, Kardec pergunta: por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Resposta: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanham os que na terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o caminho. Bem, o Espírito da Verdade quis dizer o seguinte para a gente: não existe transformação mágica. Só porque nós deixamos o corpo físico, nós nos tornaremos outros seres mais evoluídos, menos desprendidos. Né? Nós vamos continuar sendo exatamente quem nós somos. Quem nós fomos na última encarnação, somado com as demais experiências da outra encarnação. E essas paixões humanas, então, enquanto estamos na Terra, todos esses vícios, todos esses exageros, todos esses defeitos, eles criam em nós um campo energético, né, que nós costumamos falar de vibração, a qual essa vibração, nós carregaremos ela conosco e ela vai influenciar para o lugar a qual nós habitaremos, então, quando deixarmos o corpo físico e estivermos desencarnados. Então, muito importante, né, dentro dessa reflexão da noite, tudo aquilo que nós pensamos, que nós agimos, nossos comportamentos, tudo isso cria, então, esse campo vibracional que vai influenciar, então, nós, quando estivermos a adentrar no mundo espiritual. E uma coisa bem importante, hoje eu não estou aqui falando do período de transição, e que alguns chamam de perturbação, porque a perturbação pode durar um pouco mais do que a fase de desligamento do espírito do corpo, porque existe sim um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que trata exatamente desse período de desligamento, quais são as sensações, o que acontece em seguida com o espírito nesse momento. Não vamos falar disso, tá? Nós vamos falar exatamente para onde iremos e ficaremos quando deixarmos o corpo em definitivo, depois desse processo de desligamento e desse processo de perturbação do desligamento de nós com o nosso corpo físico. Bem, então, segundo Kardec, né, quando nós chegarmos então na erraticidade, o que é que vai determinar então, aprofundando um pouquinho mais isso que eu acabei de falar, para o lugar ou o nosso estado, né, em espírito no plano espiritual? Bem, primeiro, se nós somos mais ou menos puros, tem a ver com a nossa evolução moral. Quanto mais moralmente nós evoluirmos, quanto mais nós aproveitarmos essa e as demais oportunidades de reencarnação, melhor vai ser o lugar aonde nós iremos após a morte, aonde estaremos, aonde reencontraremos espíritos que estão numa mesma faixa de vibração que a nossa. Atrações materiais, mais ou menos liberto. Se nós também procurarmos ao longo da encarnação nos iniciarmos esse desligamento com
as necessidades materiais, com as coisas da matéria, com realmente, né, como eu falei, com as posses, com propriedades, não dedicando nossa alma e nosso coração para alimentar isso, isso vai nos ajudar também. Por quê? Nós que participamos de trabalho mediúnico, é muito comum o espírito se manifestar ali, dizendo que as pessoas estão roubando o que é dele, que ele levou uma vida toda para construir, ou seja, o espírito ainda está extremamente ligado às coisas que ele teve como usufruto enquanto encarnado. O que temos é um usufruto, é um empréstimo. Então aquilo acaba deixando o espírito ainda ligado na Terra. Por quê? O espírito, muitas vezes, ele passa por um processo de desligamento do corpo e ainda permanece no mundo material, aqui na crosta, conosco, ao nosso lado, interagindo conosco. Por quê? Porque o que lhe atrai são as coisas materiais. O estado vibracional dele, energético dele, é o mundo material. Então, ele vai estar num estado infeliz, porque ele não pode mais usufruir da matéria, interagir com a matéria, interagir com os encarnados. Então, ele vai estar num estado de sofrimento, infeliz. O meio em que nós vivemos é as paixões. Então, se nós vivemos em ambientes viciados, em qualquer tipo de vício humano, se nós não vivemos em ambientes que nós fazemos exageros a todo momento. Eu já tenho colegas de trabalho que eu já ouvi falar que o pai e a mãe faz churrasco com um amigo todo final de semana. Não é proibido fazer um churrasco uma vez ou outra, mas todo final de semana. Você acha que o espírito vai desencarnar e vai conseguir perder a necessidade de comer carne? Não vai. Aquilo vai ficar impregnado no perispírito dele. Então, é o meio que a pessoa vive. Se a pessoa vive num meio vicioso, o espírito vai continuar procurando vício. Ou vai para regiões do plano espiritual, aonde ainda existem maneiras dele alimentar aquele vício. Aonde ele vai se interligar com pessoas que vibram na mesma faixa. Então é assim que funciona o mundo espiritual. Nós, sabe quando a gente vai no dial do rádio e nós fazemos lá, ajustamos uma frequência lá para pegar a rádio do Mon FM de Jundiaí? Não entra outra rádio lá, né? Com essa frequência. Tirando as rádios pirata, que não é o caso aqui, né? Mas não entra outra frequência. Então, aqueles que vibram numa mesma frequência vão ficar numa região. Aqueles que vibram em frequência diferente vão ficar em outra, e assim por diante. É assim que formam os aglomerados de espíritos no mundo espiritual. E eu, Fábio, aí não falo nem baseado naquilo que eu li, que eu interpretei, mas isso não está escrito na doutrina. Mas eu Fábio, acho ainda que a aceitação da morte física, porque muitas vezes o espírito tem consciência que está desencarnando, tem consciência que está desencarnado e ele não aceita. Isso vai influenciar, e vai influenciar por um bom tempo. Provavelmente ele ficará aqui, provavelmente ele vai ficar com o corpo, vai ver lá o corpo se decompor, vai continuar por aí. A literatura espírita traz muitos exemplos disso. Até que em algum momento ele vai, né, se reequilibrar, entender alguma coisa diferente, e aí sim ser socorrido e levado a algum outro ponto, algum outro lugar algum ponto de socorro no plano espiritual. As crenças, né? As diferentes crenças. Então, eu não sei se é no livro Os Mensageiros ou mesmo Nosso Lar, André Luiz vai para uma região de socorro do plano espiritual. Não sei exatamente se era um umbral ou não, mas era uma região de socorro. E era um pavilhão cheio de espíritos adormecidos. Né? E aí André Luiz pergunta o que era aqueles espíritos dormindo. Eram espíritos que estavam aguardando o juízo final. Então, às vezes o espírito ele acredita tanto naquilo, ele confia tanto naquilo, que quando ele percebe que está desencarnando, o subconsciente dele automaticamente vai ligar ele a esse lugar. E ele vai ficar lá até que ele desperte. Né? Até na passagem diz que um espírito acordou lá todo assustado, saiu correndo porque não entendia o que estava acontecendo, né? Porque ele estava ali adormecido. Então as crenças, nossas crenças,
também vão contribuir para que nós nos equilibremos mais rápido ou mais demoradamente no plano espiritual, na erraticidade. Assim, nós mesmos construímos aqui e no mundo espiritual as moradas na erraticidade. No meio espírita é comum nós usarmos o termo plasmar. Nós plasmamos o lugar onde nós vamos viver após a morte do corpo físico ou para onde vamos retornar após a morte do corpo físico. Por quê? O nosso pensamento tem poder de criação. Então, nós que pensamos da mesma maneira, vamos criar regiões, e os espíritos que estão desencarnados, que estão naquelas regiões, continuam alimentando pelo pensamento essa construção mental. E é por isso que nós somos levados automaticamente para esses lugares quando desencarnamos. Então, os grupos de espíritos, né, dentro das suas paixões, dentro dos seus desapegos, eles constroem, então, esses locais. Bom, o Espiritismo, ele, principalmente para o nosso nível de entendimento e para o nosso nível evolutivo, eu diria que nós temos uma classificação geral, né, porque dentro dessas classificações existem outras semi-classificações ou semi-locais onde poderemos nos encaminhar, mas eu diria 3. Né? O primeiro, umbral, o famoso umbral, que é muito comentado dentro da doutrina espírita, muito falado e muito conhecido, principalmente porque ele é citado nas obras de André Luiz, mas até com mais ênfase na sua primeira obra, Nosso Lar, para aqueles que assistiram o filme do Nosso Lar, que foi aonde André Luiz permaneceu por 7 anos até que ele fosse socorrido. Então, ele criou, enquanto encarnado, ligações mentais com aquele ambiente, pelos seus comportamentos, pelas suas vibrações, e foi conduzido para aquele lugar. Claro, ele vinha com uma doença muito grave que ceifou a vida do corpo, ele carregou aquela marca no perispírito, e ele ficou 7 anos lá. Por quê? Porque demorou 7 anos para ele entender que havia possibilidade de existir um ser maior que criou tudo, né? Que pois ele continuava vivo, que poderia existir algo a mais, e que ele então pediu ajuda, que foi o início do seu processo de socorro e de equilíbrio, para poder ser transferido do umbral para um posto de socorro e depois para uma colônia espiritual. O umbral não é purgatório. Tem muita gente que faz relação do umbral com o purgatório. Pode ser que em algum momento na história o purgatório tenha sido criado pela igreja por algum espírito que de repente vislumbrou ou teve um déjà vu de algum momento que ele possa ter passado pelo umbral. Mas o umbral não é um purgatório, é um local que o espírito pode permanecer, inclusive, até que a sua nova reencarnação aconteça. É o caso, inclusive, do pai de André Luiz, que numa das obras de André Luiz também, ele conta que ele vai com a sua mãe, que já é um espírito mais elevado, ele vai até uma região do umbral, onde o pai ainda está lá, com 2 mulheres, a qual o pai desvirtuou, e que de lá do umbral mesmo ele reencarnaria como pai das 2 mulheres que ele desvirtuou, e a mãe de André Luiz como missionária ia ajudar na evolução dos dois, do ex-marido, né, pai de André Luiz, e das moças. Ou seja, o espírito pode permanecer lá o tempo que for. Entretanto, o purgatório desculpa, purgatório não, né? Estava falando que não é o purgatório. O umbral, ele pode ser temporário. Então, pode ser um ponto de passagem para o espírito poder ser levado, então, para uma colônia espiritual, onde ele vai ser socorrido, onde ele vai se reequilibrar, enfim. Existem as 2 possibilidades. Existem as zonas trevosas, onde são os locais de reunião dos espíritos que ainda se comprazem
com as práticas malignas, com as práticas do mal, eles continuam sendo quem eles eram aqui, com as mesmas práticas terrenas. Então, aqueles que são atraídos pela violência, pela maldade, que gostam de sobrepujar sobre o semelhante, que gosta e tem prazer em fazer mal ao semelhante, eles se reúnem nas trevas. Então, em algum momento também, algum espírito ou outro pode se sentir numa zona infernal, até porque sabemos que nas trevas existem os chefões, né, os espíritos que mandam, e os espíritos são mandados, que muitas vezes sofrem por terem de fazer muitas vezes o que esses espíritos trevosos, que são os líderes ali, os pedem, são castigados se fazem errado. Então um espírito pode passar um momento por uma zona trevosa como uma forma também de aprendizado, né? Tudo tem a ver com o nosso merecimento, então o espírito pode ter feito por merecer estar ali de alguma forma e pode ficar ali temporariamente ou definitivamente também. Ou seja, a treva também não é um local definitivo para esses espíritos trevosos. Por mais que eles insistam, muitos até sabem do reencarne e temem não reencarnar, em algum momento esse espírito vai ter que reencarnar. Ele vai ser obrigado perante a lei de Deus, a lei da evolução, a reencarnar. Não há como isso não acontecer. Então, o espírito pode, então, da mesma forma, ficar temporariamente na treva, ser amparado, ser ajudado, ser transferido, ou pode reencarnar diretamente. A evolução é um determinismo de Deus, tá? Bem, e temos então a terceira classificação, que são as colônias espirituais. Né? As colônias espirituais que são plasmadas por espíritos que já têm uma faixa de vibração mais equilibrada, um pouco mais superior, em relação, inclusive, à maioria de nós encarnados. Então, quando somos, por merecimento nosso, e pela misericórdia de Deus, muitas vezes transferidos de uma zona umbralina ou trevosa para uma colônia espiritual, nós passaremos em algum momento também a vibrar da mesma maneira, para que essa construção plasmática daquela colônia continue. Mas o importante é dizer que as colônias espirituais, elas não são o paraíso, estão muito longe de ser o paraíso. Ela não é, então, a nossa morada final. As moradas espirituais, as colônias espirituais, elas têm diferentes faixas evolutivas. Então, também não o que eu quero dizer? Por exemplo, o Brasil não tem uma única colônia espiritual. Não é só o nosso lar, o famoso nosso lar, que todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar. Então, o nosso lar não é o lugar mais perfeito. Inclusive, no livro, André Luiz conta que o gestor da colônia teve que enfrentar aí, alguns desafios, porque os espíritos que desencarnavam e iam para a colônia para viver a fase de erraticidade, eles se alimentavam. Tinha um tipo de alimentação lá. Então, mas não é condizente com a condição do espírito desencarnado. Então, houve discussões, houve protesto, porque ele precisava mudar. O que isso significa? Significa que as colônias espirituais também evoluem. Conforme o homem vai evoluindo moralmente, intelectualmente, as colônias vão evoluindo. Por quê? Porque a construção mental vai evoluindo também. Então, existem diversas colônias, provavelmente o nosso país tenha diversas, em diferentes graus evolutivos. E dependendo do nosso estado, é que nós vamos ser atraídos por uma colônia ou não. E dependendo da nossa necessidade, seremos atraídos para uma colônia ou não. Cada país tem as suas colônias. Por quê? Porque se nós não nos desprendemos de todos os costumes materiais que ainda temos, vocês concordam que eu vou levar comigo também a questão cultural e vice-versa? Se nós trazemos do mundo espiritual
questões culturais, questões de tecnologia, nós também levamos de volta as mudanças culturais. Então, as diferentes culturas dos países também exigem que existam diversas colônias diferentes para as populações mundiais. Eu tenho minha colinha aqui, tá? Por isso eu estou olhando do lado. Então, a colônia espiritual também é temporária, né? Não é definitiva, e é um local de preparação para a nossa próxima reencarnação. Nessas colônias onde, quando nós estivermos equilibrados, nosso estado de alma se ligar a essas colônias, nós, lá junto dos nossos mentores, dos espíritos superiores, vamos fazer o quê? Se preparar para a próxima reencarnação, ou para a próxima encarnação. Esse é o objetivo. Então nós evoluímos de que forma? Trabalhando em prol ao semelhante, de alguma forma contribuindo para a colônia ou para os encarnados, o que nos faz progredir também, mas, mais do que tudo, nos prepara em conhecimento, em parte psíquica, para enfrentarmos os nossos novos desafios. Ok? Deixa eu ver a hora. Então, partindo para o nosso fechamento, o que eu queria complementar aqui daquilo que nós verificamos? O estado feliz ou infeliz, quando nós estivermos na erraticidade, quando desencarnarmos, dependerá então do que nós vibramos hoje. Mas o que isso significa? Significa o quê? Aquele que eu sou quando eu cumpro as minhas obrigações no trabalho, ou quando eu cumpro as minhas obrigações como pai, marido, filho, onde existem regras determinadas, onde os comportamentos são delineados por procedimentos culturais e tudo mais? Não. O estado nosso ele vai se determinar por aquilo que nós somos quando nós estamos somente nós, e as decisões, comportamentos que nós fazemos. Então, quando eu estou só dentro do meu carro, dirigindo, e eu tomo as decisões, as mais diversas no trânsito, elas podem dizer quem eu sou e quem eu não sou. O que eu faço do meu tempo livre? Eu uso ele em que benefício? Então, isso é o que nos vai determinar o estado agora e provavelmente após a morte. Então, aquelas coisas que nós podemos achar que vão influenciar, ou que ainda algumas pessoas insistem em achar que vai influenciar, bens, títulos, estado, poder, isso não vai influenciar em nada no nosso estado feliz ou infeliz no mundo espiritual. Vivamos o mundo espiritual desde hoje, a cada dia como se fosse o último. Vocês vão ver no final da apresentação que eu vou pedir uma vibração para uma pessoa. Né? Estava dando aula ontem com a minha esposa. Hoje ela recebeu a notícia que ele desencarnou. 43 anos. Um ataque do coração. Ou seja, vivamos como se fosse o último dia. Tentemos nos espiritualizar enquanto ainda estamos encarnados, tentando trabalhar. Sabemos que é difícil, eu tenho muitas dificuldades. Tentando trabalhar, deixar de lado coisas menos importantes, buscando esse enriquecimento moral, não perder as oportunidades de ajudar o próximo, de seguir as leis de Deus. Aceitemos Deus como um Pai infinitamente justo e bom. Né? Jesus fala lá no começo lá do texto, do capítulo 3 que nós estamos estudando hoje, crede em meu Pai e crede em mim, Jesus fala. Então nós temos que ter confiança que Deus quer para cada um de nós o melhor. Por mais que nós insistamos em achar que não, que nós estamos sofrendo demais, que nós temos de menos, ou que mesmo que eu tenha o suficiente, mais do que o suficiente, parece que nada está bom, vamos acreditar que estamos aqui, vamos confiar que Deus quer o melhor para nós, que essa é a melhor encarnação que nós temos, a melhor oportunidade que nós temos, né? Para que nós possamos, então, confiar no Consolador que Jesus nos trouxe, no Espiritismo, confiando
nesses ensinamentos para que possamos crescer moralmente. E se nossa consciência se perturbar, seja no momento em que nós estivermos muito doentes, achando que tudo vai acabar, tudo não, mas é até errado falar isso, mas que a vida material vai acabar, ou que a vida de alguém muito querido vai acabar, tenhamos fé em Deus, né? Que não é que isso não vai ser o fim. Se nos perturbarmos porque achamos que perdemos uma oportunidade hoje, ou até hoje perdemos a oportunidade de sermos pessoas moralmente corretas, lembremos que a caridade cobre milhões de pecados. E quando Jesus disse para nós que preparou o lugar e um dia virá nos buscar, ele não quis dizer agora, nessa encarnação, mas que existe uma morada celestial, que é o final da nossa jornada evolutiva. Então esse é um passo, cada encarnação é um passo, mas que existe sim um mundo angelical, que um dia nós estaremos junto do Cristo ou de qualquer outro espírito crístico, e estaremos felizes verdadeiramente, no estado feliz, e podendo contribuir com outras humanidades que estão em processo de evolução. Bem, era esse o tema de reflexão do Evangelho de hoje, que eu queria trazer para nós, tá? E hoje eu tenho, com a ajuda de vocês, eu gostaria de pedir uma série de vibrações. Hoje eu tenho alguns nomes, eu sei que eu já passei lá pro meu irmão, que está lá no trabalho mediúnico, fazer as vibrações por essas pessoas, por esses espíritos, mas peço também que nós possamos agora vibrar por esses irmãos. Então, o primeiro é o professor que trabalhava com a minha esposa, Christian Gomes, né, que desencarnou, né, seu corpo foi vítima de um ataque cardíaco, mas sabemos que nada é por acaso. Foi um colega de trabalho muito especial, deu aula para o meu filho. Para quem conhece o Anthony, ele foi muito importante porque enxergava o Anthony, né, de uma forma diferente, como ajudou ele muito. Então eu gostaria de pedir pelo Christian, que a espiritualidade o acolha com todo o amor que ele merece, que ele possa receber as energias dos seus amigos, dos seus entes queridos, que os entes queridos também sejam acolhidos nesse momento de despedida temporária, e que ele seja envolvido por essa atmosfera boa, e que ele possa, em breve tempo, ser socorrido pela espiritualidade, e que ele possa estar no local onde ele merece, onde ele necessita para continuar o seu processo evolutivo. O outro, o nome é Fábio, meu xará, não, desculpa, é Luiz Felipe Casavara, é um menino de 10 anos, né, toma remédio, está com um problema aí de agitação muito grande, me alcançaram hoje pedindo uma vibração por ele. Peço também a espiritualidade que alcance ao menino Felipe, que ele seja auxiliado, amparado, e que ele possa, então, receber as boas energias do plano espiritual para se equilibrar e poder melhorar. Peço também por Miriam, que é uma adolescente, filha da Milene, colega da minha esposa de trabalho, que já estudou com meu filho também, com Anthony. Ela passa por um processo de depressão, então gostaria de pedir a espiritualidade também que ampare essa menina, dando todos os bons fluidos, os bons conselhos para que ela possa superar, para que a mãe também, a Milene, o pai, possam se fortalecer em Cristo para poder ampará-la, e que ela não cometa nenhum desatino, para que ela possa continuar forte e batalhando contra esse mal que sabemos que atinge grande parte da população. Que assim seja. Agradeço vocês que vibraram comigo. Vamos fazer a prece de encerramento. Então, durante a prece, tenho certeza que a água que vocês deixaram
vai ser fluidificada. Então, eu agradeço a Deus, Pai de eterna misericórdia, pela oportunidade que nos deste hoje, Senhor, mais uma vez, de podermos estudar o Evangelho que o nosso irmão maior, seu Filho, Jesus, nos trouxe, o consolo que ele nos traz a cada ensinamento dos evangelhos registrados pelos apóstolos, para que tenhamos consciência de que estamos numa jornada na qual, se confiarmos em Ti e em Jesus, seremos mais felizes, seremos mais resignados, seremos mais conformados e menos necessitados de buscar na matéria a felicidade que não é deste mundo, Senhor. Agradeço também pela oportunidade que me dá sempre de estar aqui falando com meus amigos, os conhecidos, os frequentadores da casa, que estão aqui sempre conosco, as pessoas que vão assistir ao vídeo depois, que me dão a oportunidade de voltar ao Evangelho e ensinamentos que muitas vezes já não consultava, porque sei que isso me ajuda a cada momento, a cada etapa. E hoje, especialmente, o tema foi muito conforme coisas que vêm acontecendo, né? As mortes que vêm acontecendo, para nos dizer que se conservarmos o nosso estado equilibrado aqui na Terra, também estaremos equilibrados no mundo espiritual. Abençoa a todos, Senhor, ilumina a todos que me assistiram, aqueles que não assistiram, aos nossos amigos trabalhadores da casa que por algum motivo não estão conseguindo acompanhar, não estão conseguindo ir aos trabalhos mediúnicos, que todos sejam amparados, Senhor, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos, agradeço a oportunidade, vocês tenham um ótimo, excelente resto de noite, uma ótima continuidade de semana e espero estar em breve aqui com vocês. Vou deixar mais alguns segundos ligado à câmera para que o delay não interrompa para algumas pessoas. Espero vocês na próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus.